Muito boa noite, seguidores da página Ecoando a Voz dos Mártires. Aqui Déia Fernandes, nessa live hoje quarta-feira, começando esta live aqui pela página Ecoando a Voz dos Mártires. E hoje vamos tratar sobre um assunto específico, muito importante para aqueles que se preocupam com a temática de direitos humanos, né? Vamos falar sobre os direitos humanos das mulheres no Irã, né? A gente sabe que o Brasil tem muitos grupos de feministas, inclusive onde a maioria dessas feministas participam de eventos, passeatas, estão sempre dando entrevista nos canais de TV, enfim, a gente vê muito isso. Mas teve um assunto que foi veiculado em parte da mídia árabe, mas que não chegou no Brasil, porque as feministas que estão aí na mídia não se preocuparam com esse tema. Como eu me preocupo, eu estou aqui para trazer esse tema para vocês, que é a tortura e as diversas violações, inclusive estupros, que acontecem em prisões iranianas. Eu iria falar essa semana ainda sobre Líbano, são tantos assuntos, eu ia dar continuidade às violações que acontecem nos Emirados Árabes Unidos, mas essa matéria me chamou muita atenção e a gente tem que focar, né? É aquela coisa, a nossa pauta principal, violações de direitos humanos. Então, quando eu vejo questão de mulheres que não está tendo visibilidade necessária, eu me vejo na obrigação como mulher, né? Como ativista, né? Como advogada, internacionalista, jornalista, e presidente de uma ONG, né? Que trabalha com essas temáticas, eu preciso trazer para vocês. Então, já quero dar muito boa noite a todos que estão ingressando agora nessa live. Deixa eu ver aqui o pessoal que já está aqui. Muito boa noite, Neemias. Muito boa noite, Neemias Esdras. Muito boa noite. Então vamos lá, gente. Eu quero não me alongar muito, isso já virou mantra aqui, né? Eu acabo me alongando. Mas vamos à matéria. Eu fiquei muito triste porque, infelizmente, a imprensa ocidental não divulgou um documentário que a Al Arábia está fazendo. A Al Arábia é um meio de comunicação árabe, tá? E eu li a matéria, fiquei horrorizada com o que está acontecendo. Eles apresentaram um documentário muito importante mostrando que o Irã comete terríveis violações de direitos humanos, terríveis crimes contra as mulheres que são detidas em prisões. E muitas dessas detenções são ilegais, são arbitrárias, tá? E essa matéria vem trazendo, inclusive com depoimento de algumas ex-detentas, né, para mostrar o que está acontecendo com elas. Então eu queria trazer para vocês esse assunto, porque uma ativista de direitos humanos que está se expondo nessa situação, que resolveu levar para o mundo o que está acontecendo com as mulheres nas prisões iranianas, ela pediu para que isso fosse reverberado. Então eu acho que é minha obrigação aqui no Brasil trazer a voz dessa mulher corajosa lá, trazendo a dor das iranianas. A gente precisa expor também aqui no Brasil, tá? Então o nome dessa mulher é Narges Guevar, eu não sei se fala assim, né? Enfim, mas eu tô falando como eu leio e eu vou colocar o link aqui também, tá bom, gente? Ela, além de ativista de direitos humanos, uma ativista iraniana, ela também é jornalista. Boa noite a todo mundo que está entrando aí nessa live, tá? E ela disse para esse canal de comunicação Al Arábia que centenas de mulheres no Irã estão sendo presas e privadas dos seus direitos humanos básicos como punição por promover democracia, direito das mulheres e liberdade. É isso mesmo que você ouviu, querido seguidor da página Ecoando a Voz dos Mártires. Ela denuncia que, por acreditar e buscar a democracia, por buscar direitos humanos para as mulheres, várias mulheres, centenas de mulheres, foram presas
de forma arbitrária lá no Irã, que é um país teocrático, misógino, mas você não vai ver nenhum ativista da extrema esquerda no Brasil trazendo o que acontece no Irã com essas mulheres. Então, essa ativista, ela assumiu a responsabilidade de mostrar o que aconteceu com essas mulheres através do depoimento de mulheres que sobreviveram a esse período triste de detenção no Irã e muitas delas que estão agora no Canadá, tá? No Canadá. Segundo essa ativista, como é que é o nome dela? Cadê a Narges? A Narges. Segundo a ativista Narges, ela lá no Irã, frequentemente, essas presas costumam ficar, cadê isso? Até 40 prisioneiras num quarto que não tem nem 6 metros de comprimento, tá? As prisioneiras, em número pelo menos de 40, segundo a ativista, tá? A denúncia dela, que é baseada no depoimento de prisioneiras que sobreviveram. Ela diz que essas mulheres ficam num quarto que não tem 6 metros, então vocês podem imaginar 40 pessoas num quarto desse, e só tem um cobertor para que elas dividam entre as 40, para vocês verem a que ponto chega. Segundo a sobrevivente, a ex-prisioneira Fereste Hamati, eu acho que é esse o nome dela, espero que seja, ela diz o seguinte: nossa sala de apenas 6 metros de comprimento acomodava entre 33 e 44 pessoas. Eles nos deram cobertores de 2 soldados. Abríamos um cobertor e dividíamos entre nós quando queríamos dormir, disse essa ex-prisioneira. Mas o Conselho Nacional de Resistência do Irã disse que há milhares de mulheres presas no Irã e que 106 mulheres foram executadas durante o governo do presidente Hassan Rouhani, que começou há 7 anos. Então, nesse governo que a esquerda no mundo apoia, que Obama, o ex-presidente americano Obama, que os democratas apoiam, tá? Governo que fez um acordo fictício, falacioso em relação ao acordo nuclear, que a gente sabe que isso foi falácia, eles não cumpriram nada do que estava escrito no acordo. Pois bem, esse governo tirano, misógino, tem milhares de mulheres presas e 106 foram executadas. Você tem noção do que é matar uma mulher num país totalitário, sem que isso impacte as redes, impacte ativistas de direitos humanos, para trazer para o Ocidente o que está acontecendo? Eu só tomei conhecimento, queridos, porque eu leio a mídia árabe. Se eu não lesse a mídia árabe, eu não ia saber do que está acontecendo com essas mulheres. Vamos a mais um depoimento da ex-prisioneira Shalen Sung. Ela disse: eu tinha um amigo próximo e costumávamos estudar juntos por 4 anos. Ela era, ou melhor, eu tinha uma amiga, né? Ela era muito bonita. Ela era muito bonita, inteligente, carinhosa e uma excelente aluna. Eles aprenderam e em poucos meses soubemos que ela perdeu a vida sob tortura. Então, gente, pelo amor de Deus, mulheres iranianas estão sendo torturadas até a morte nas prisões no Irã. Precisamos mostrar o que está acontecendo. Isso é um absurdo. A ONU não abre a boca em relação a isso. Os países ocidentais não abrem a boca, mas nós precisamos divulgar para que essas mulheres, a dor delas tenha visibilidade, para que o Irã seja pressionado. Aí vem essa esquerda vendida que se levanta para apoiar as decisões, inclusive de Conselho de Segurança da ONU, que são favoráveis ao Irã.
que são contrárias ao boicote de armas para o Irã, como aconteceu essa semana. Gente, é um absurdo. O Irã precisa ser boicotado ao máximo, até permitir que direitos básicos das mulheres, das minorias, inclusive religiosas, minorias étnicas que vivem ali, precisam ter direitos. E sem esse boicote é impossível. Sabe por quê? Quanto mais o Irã tem possibilidade de manter relações comerciais com o mundo, mais ele está financiando um terror através de grupos terroristas como o Hezbollah. Precisamos abrir a boca e mostrar, precisamos boicotar o Irã, é necessário. Diz essa moça ainda, ela foi brutalmente torturada a ponto de sua mãe não conseguir identificar sua filha quando entregaram o cadáver para a família. A mãe enlutada disse, esta não é minha filha. Vocês têm noção do que é para uma mãe ver o cadáver da sua filha desfigurado e não conseguir nem mesmo reconhecê-la? É isso que é o Irã, é um país totalitário, genocida, que está matando as suas mulheres, as mulheres do país que lutam pelos direitos das mulheres, que lutam pela democracia. É assim que elas estão sendo tratadas, com tortura até a morte. Aqui, a moça ainda diz aqui, sua cabeça estava completamente raspada, todo o corpo coberto de hematomas, e ouvi dizer que ela foi estuprada na prisão. Mulheres, e agora ouçam, gente, o mais importante dessa live é você ouvir o que eu vou dizer agora. Essa denúncia que vai estar aqui, o link, para quem não acredita. Lá no Irã, as mulheres presas, aliás, eu já denunciei isso em outras oportunidades. De vez em quando eu estou trazendo essa denúncia, só que hoje tem um link diferente, porque há anos eu denuncio isso, que as mulheres presas que são solteiras no Irã são frequentemente estupradas e obrigadas, inclusive, muitas delas são obrigadas a casar com um homem que não querem, não conhecem, não gostam, tá? Elas têm que casar obrigatoriamente, à força, e são estupradas antes da execução. É isso que vocês estão ouvindo. Por causa desse regime religioso tirano, genocida, misógino, as mulheres solteiras frequentemente são obrigadas a casar na prisão e são à força, tá? São estupradas antes de serem assassinadas pelo Estado do terror, pelo Estado genocida. Sabe por quê? Porque as autoridades penitenciárias, que são religiosas, tá? Que são participantes da religião da paz, que se você criticar no Brasil, você toma processo de entidade muçulmana, tá? Mas, eu quero ver as entidades muçulmanas me processarem como estão processando o pastor João Martinez. Vocês vão me processar porque eu tô lendo aqui, tô trazendo um artigo, uma matéria verdadeira, não é fake news, do jornal árabe, não é um jornal cristão, é um jornal árabe, tá? É notícia, queridos. Eu tô trazendo o quê? As autoridades penitenciárias lá do Irã, país xiita, que segue a religião da paz, essas autoridades acreditam, porque eles são muito crentes em Alá, que irão para o céu, né, se forem mortas essas mulheres como virgens. Elas vão para o céu se elas forem mortas como virgens. Como eles querem que elas tenham um destino tenebroso, porque eles são maravilhosos, gente. É muita piedade na terra. Aí o que eles fazem? Não, elas não podem morrer virgem. Porque se morrer virgem, essas que lutam por democracia, essas que lutam contra a violência doméstica, pelos direitos das mulheres, elas vão para o céu. A gente não quer que elas vão para o céu. Né? Essa coisa de muita bondade é coisa de cristão. Cristão é que aceita essas coisas. Não. Então o que eles fazem? Para dar um destino, espiritualmente falando, de terror para essas mulheres. Eles cancelam a ida dessas mulheres para o céu através do sexo forçado. Através de um casamento forçado e do sexo forçado. E eu me lembro que a primeira vez que eu denunciei isso aqui,
ecoando a voz dos mártires, foi quando eu trouxe uma matéria que você não acha mais, tá? Porque assim, já teve advogado muçulmano que veio aqui dizer que eu trago fake news, desinformação, né, e discurso de ódio. Não é discurso de ódio. Eu estou trazendo aqui uma realidade que acontece no Irã, e que eu gostaria que os muçulmanos no Brasil divulgassem também para não voltar a acontecer, para a gente pressionar essa república, essa teocracia do terror. Então eu estou trazendo tudo com link, e não estou me levantando contra a muçulmana, eu estou trazendo o que é o Islã. Essas autoridades estão fazendo isso porque o Islã acredita nesse tipo de doutrina, que a mulher virgem vai para o céu, né? Então, o que acontece? A primeira vez que eu falei sobre isso é sobre uma matéria que você nem vê mais na internet, não acha, tá? Mas que eu li há alguns anos atrás, em que a Folha, quando não era tão esquerdista, era meio lá, meio cá, sabe? A Folha divulgou um caso que eu fiquei horrorizada na época, tem muitos anos isso, mais de 10 anos, de uma criancinha de 9 anos de idade. Essa criança de 9 anos de idade, isso foi divulgado pela Folha, mas você não encontra mais hoje na rede, só se tiver muito cuidado de pesquisa, né? Essa criança com 9 anos de idade, é sempre bom lembrar, ela fez um desenho na escola com o Ayatollah na época, fez um desenho. A professora tirana, perversa, extremamente religiosa, interpretou aquele desenho como uma crítica ao Ayatollah. E não pode se criticar autoridades religiosas no mundo muçulmano, porque você é preso. E dependendo do país, você é morto, você é condenado à morte. Então, essa criança, o desenho dela foi levado ao Ayatollah do terror, tá? E o Ayatollah do terror, eu nunca mais me esqueço, gente, quando ele tomou conhecimento do que a criança desenhou, de 9 anos, a menininha, ele disse: tem idade para rezar, né? Porque 9 anos, né, já reza lá as rezas deles. Tem idade para casar, porque Maomé casou com uma menina de 6 anos e com 9 anos teve relação sexual. Então, por isso que o Ayatollah, respeitando a tradição islâmica, que na maioria, né, dela acredita que Maomé casou com a garotinha lá de 6 anos, teve sexo com 9, então ele disse: tem idade para rezar? Tem idade para casar, mate-a. Vocês entenderam? Ele mandou matar essa criança. E olha, só que mataram há pouco. O que eles fizeram? Anunciaram o dia da execução dessa criança, a mãe foi. A mãe levou o ursinho dessa criança, de 9 anos, a criancinha pegou o ursinho e começaram aí vendaram os olhos da menina e começaram a atirar nessa garotinha, nessa inocente, que aliás me lembra muito o bebê que foi executado, morto, com aquela injeção letal. A gente tem pena de morte agora para bebê de 5 meses no Brasil, graças a um judiciário que se corrompeu pela ideologia progressista, uma ideologia que apoia o genocídio de crianças que são fetos, né, o genocídio de bebês, né? Então a gente está vendo isso. Eu estou até agora horrorizada com o que aconteceu com a bebezinha que foi assassinada por ordem do Estado, né? Foi morta por ordem do Estado, né? Poder Judiciário, eu espero que isso, essas investigações andem um pouquinho mais, porque a forma que ela foi morta ou melhor, não podia se matar, mas o pior foi a forma que mataram a bebê, com aquela injeção de, se eu não me engano, potássio, né, que não se dá nem animal pode ser sacrificado com aquela injeção, né, no Brasil, mas animal se tem mais cuidado do que um bebê no ventre de uma mãe. Então, para vocês verem que, porque vocês entendam bem, essa esquerda genocida não, vou tirar a esquerda genocida, porque nem todo mundo da esquerda apoia a ideia genocida. Então não quero ser igual a eles. Tem gente da esquerda que não apoia, então não quero ser igual. Generalizar eu vejo até em alguns casos como um crime, que até seria isso, né? Você chamar alguém de ser genocida sem ser, apesar de ser moda no Brasil, mas eu não estou aqui para moda absurda. Mas a esquerda apoia, boa parte da esquerda apoia a pauta genocida. E o aborto é uma dessas pautas genocidas, porque está condenando à morte milhares de crianças que estão no ventre.
Eu defendo a vida em toda e qualquer hipótese. Então, quando a esquerda vê, por exemplo, o caso dessa menininha, não esqueci da menininha, lá do Irã, de tantos anos atrás, ela com o ursinho dela e com os olhos vendados, e ela começaram a atirar nela, ela foi fuzilada, uma criança de 9 anos, por ordem do Ayatollah, foi fuzilada. A criança gritava para a mãe, mãe, você está deixando fazer isso? Mãe, pedindo socorro e não entendendo. Na sua última consciência na Terra, ela não entendia porque a mãe, na mentezinha dela, a abandonou nesse momento de desespero. Isso não comove uma esquerda que apoia a pauta do aborto. Isso não dói, isso não faz a esquerda pedir boicote contra o Irã, pedir o fim desse regime sanguinário que mata criança, que mata mulher, que tortura a mulher. E isso dói, gente, porque a gente traz uma lembrança sabendo que essa criança foi fuzilada há anos atrás. Essa moça que eu acabei de ler foi torturada, que a mãe nem reconheceu devido ao nível de tortura que sofreu. Isso está acontecendo tudo com o apoio conivente da esquerda, porque a esquerda sabe o que está acontecendo. E o pior, a direita, por sua vez, não entra de sola nesse assunto. A direita, por sua vez, quando há um acordo de paz, como aconteceu nos Emirados Árabes Unidos agora, né, recentemente, com Israel, quando eu vim aqui mostrar para a direita que me segue, os conservadores que me seguem, que o fato dos Emirados Árabes Unidos terem feito acordo com Israel não vai mudar a natureza perversa de violações de direitos humanos que eles mantêm lá, onde 80% da população é estrangeira e passa por violações terríveis, onde empregadas domésticas são estupradas e se forem comunicar o crime, que lá não é crime, elas ainda podem ser presas, podem ser deportadas. Então, teve gente que veio até a minha página e em outros lugares onde compartilharam o meu vídeo para reclamar. Você está falando sobre o acordo? Eu não estou preocupada, em tese, com acordos para trazer, até que traga segurança, sim, traz segurança, né? Até que traz muito dinheiro para os dois países, traz muito dinheiro. Mas se eu olhar para um acordo, tá? Se eu olhar para um acordo, sem olhar e esquecer da população ali dos Emirados, que passa por terrores, os Emirados, que são a estrutura islâmica, que, segundo Portas Abertas, que é uma instituição progressista, a instituição evangélica Portas Abertas, que denuncia os 50 países que mais perseguem os cristãos, apresenta uma lista anual, ela é progressista, é esquerdista, ela não traz a realidade da perseguição, ela traz de acordo com uma visão progressista, mas até Portas Abertas trouxe o Emirados Árabes Unidos para o 45º lugar da lista de 50 países que mais perseguem cristãos. São mais de 100 que perseguem cristãos. Essa lista só tem 50. E dentre esses 50, o 45º lugar dos Emirados. Então, se eu chegar aqui e comemorar, e que bom, Israel vai ganhar dinheiro, que bom, vai ter segurança regional, que bom, o Irã vai ser confrontado, porque estão se unindo, que bom, isso mostra que Israel está começando a ter maior apoio diplomático, que bom. E eu apagar, e eu fechar os olhos para os cristãos que não vão ter nenhum benefício com esse acordo, nenhum os que estão lá nos Emirados e os que estão no mundo muçulmano de uma forma geral. Então, queridos, eu não estou aqui para ser hipócrita. Todos sabem do meu apreço a Israel. Todos sabem que eu apoio o acordo. Eu apoio, é claro que eu apoio. Até em termos geopolíticos é necessário esse acordo para conter o Irã. Sim, é necessário. Mas esse acordo para uma ativista tem que servir como base para denunciar a desgraça que acontece lá com minorias não, que não é nem minorias, tá? Mulheres que são estupradas e se forem denunciar são punidas pela lei local, homossexuais que são presos, dependendo do emirado, entre 10 anos a 14 anos.
Então, a minha função, queridos, não é só traçar para vocês questões geopolíticas, porque para traçar tem um monte de progressista aí, inclusive na própria comunidade judaica. Tem muito progressista, bateu do palmo, ó, é assim, é assado. Ótimo, maravilhoso. Só que, em primeiro lugar, eu não sou progressista. Segundo lugar, apesar de ser internacionalista, a minha visão da formação que eu tive, da formação universitária que eu tive, ela tem que servir para trazer dignidade à pessoa humana. E se eu olho para um acordo, vendo a área comercial e a área de segurança regional, e dos dois países, lógico, e deixo de lado o povo que vive nesse país, eu sou hipócrita. E desculpa, eu não sou hipócrita. Então o que acontece? O Irã, aliás, o Irã, eu li um artigo muito interessante falando que há décadas atrás era o Irã e era a Turquia que eram amigos de Israel. E hoje, né, a gente sabe que são os maiores inimigos lá de Israel, ali no Oriente Médio. Mas o que dói, gente, é que a gente está vendo hoje que a direita, né, chamada conservadora, ela não consegue focar na questão de direitos humanos. Enquanto a esquerda pega e distorce o conceito para dizer que é direito humano matar um bebê no ventre, um bebê que, segundo médicos, a menina teria condição, sim, de levar a gravidez adiante, tanto é que hospitais lá no Espírito Santo não quiseram fazer o aborto, porque sabiam que a criança tinha condição de levar, sim, a gravidez até o final, como já aconteceu em vários casos, e eu também já conheço casos no exterior que também aconteceu isso. Menina de 10 anos estuprada por vários homens do Estado Islâmico, foi levada por uma freira lá dos territórios do Estado Islâmico, porque ela conseguiu fugir com 10 anos grávida, e lá na Alemanha ela teve todo o apoio necessário, levou a gravidez, gente, fruto de estupro de vários homens. E uma freira que priorizava a vida, como ela levou várias meninas, não foi só essa, e salvou a vida da menina e do bebê. Então, Raturi Dogan, o nome da freira. Então, então a esquerda, ela pega as suas pautas de direitos humanos, floreia, ainda que sejam pautas assassinas, como é o caso do aborto, né? Um aborto de uma criança de 5 meses, né? Então, eles floreiam e colocam como direitos humanos, vão para as ruas, vão para as redes, mas e nós? E os conservadores? Quantos conservadores você vê nas redes compartilhando materiais, mostrando o que está acontecendo no Irã, nos Emirados, no Egito, na Síria, no Iêmen? Você sabia, querido, que no Iêmen está para acontecer uma tragédia semelhante ao que aconteceu lá na Líbia? Não, perdão, eu estou lendo muito Líbia, estou com Líbia na cabeça, não. No Líbano. Vocês sabiam disso? Que por causa da milícia Houthi, que é uma milícia financiada por esse Irã, que mata a mulher, que tortura a mulher, tá? Que fuzila a criança. Esse Irã financia uma milícia chamada Houthi, que está num conflito. Ali é um conflito que a gente chama de conflito de guerra por procuração entre o Irã e a Arábia Saudita no território mais pobre do Oriente Médio, que é o Iêmen. E lá no Iêmen há uma possibilidade, há um grande risco, há um risco potencial de acontecer uma tragédia semelhante à que aconteceu lá no Líbano, porque a milícia Houthi não está permitindo que técnicos tenham acesso a um navio que está abandonado próximo ao porto, que tem uma carga, se eu não me engano, até de petróleo mesmo, ou de alguma coisa ligada ao petróleo, e que se essa carga romper, que a qualquer momento pode romper, porque o navio está em péssimas condições, além de trazer uma tragédia não somente ambiental ali, vai promover a morte e a destruição de uma forma terrível, segundo analistas, não sou eu, tá? São analistas, que é comparável ao que está acontecendo no Líbano. E o Iêmen já é o país mais pobre do Oriente Médio. Então, uma milícia Houthi está impedindo que se socorra toda uma população de um país, né? Para evitar fome, desgraça, morte. E você não vê conservadores levando isso. E quando algum conservador denuncia atrás,
As redes estão mais preocupadas com questões diminutas. Quando a esquerda, queridos, a esquerda já está aí, jogando nas redes Israel contra os palestinos, Israel está massacrando, está matando, está fazendo... Não pode acontecer nada ali em Israel ou em Gaza que a esquerda no mundo inteiro vai compartilhar para mostrar que Israel não presta. Agora, conservador, ele só vai compartilhar se for alguma coisa referente a Israel. Aí ele compartilha, né? Aí ele compartilha. Mas se for questão ligada a direitos humanos, de uma forma geral, no mundo muçulmano, dificilmente se compartilha. A direita, claro que tem exceções, tem. E é por isso que eu tenho mais de 17 mil seguidores, muitos que compartilham meu material, é por isso. Mas a bem da realidade é que no Brasil e no mundo de uma forma geral, a esquerda está tomando posição, está, como eles dizem, ocupando espaços, porque nós não temos direitos humanos como uma pauta indelével das nossas ações. E quando existe pauta, a gente coloca um herói, uma heroína ou um grupo para falar em nome daquelas pautas, porque a gente não quer ir para as ruas para defender aquela pauta. Quer um exemplo? É o que está acontecendo agora em relação ao aborto. Em relação ao aborto. Essa criança, que não é a primeira nem a última, que passa por essa questão de estupro horrível, né? Dentro de casa, por um familiar, que aliás já está acusando outros, né? A família precisa ser investigada, porque 4 anos de estupro, não dá para dizer que a família não percebeu, ou melhor, é muito difícil acreditar nisso, né? Eu espero que tenha uma investigação boa, mas prestem atenção. O que acontece no caso dessa menina, em vários outros casos ligados a estupro? Alguns grupos que trabalham pelo tema pró-vida vão para a rede, fazem manifestação nas redes, fazem vídeos maravilhosos, porém, queridos, para resolver estupro, a questão de estupro não, aborto, né? Queridos, só vai resolver quando milhões de brasileiros indignados, que amam a vida, deixarem o seu conforto e ir para as ruas. Ou vocês acham que vai resolver de outra forma? Já tem aí projeto de lei, porque aí os deputados já querem aparecer, né? A gente não está vendo tramitando nenhum projeto de lei para trazer pena máxima para estuprador. A gente não vê isso, né? Inclusive o aborto, a gente não vê nem a ministra Damares mais entrando na pauta do aborto, porque ela já deixou claro que não quer briga com o STF. Então nem a Damares, que hoje milita pelo LGBT, que vai lá na ONU dizer que o Brasil está protegendo a LGBT, que coloca na rede oficial do Ministério dos Direitos Humanos celebração pelo Dia Internacional do Orgulho LGBT, ela que faz propaganda para LGBT, não abre a boca quando se fala em aborto, né? Não vou abrir a boca, não vou me meter, eu não posso me meter, eu tenho que mostrar que eu sou progressista, eu vou dizer que é um absurdo se matar um bebê no ventre com 5 meses de uma forma tirana, cruel, não vou levantar essa bandeira porque eu quero ficar bem com esquerda, com direita, com volver. Quando, queridos, entendo, aí tem deputado, vamos colocar agora a lei da castração, porque tem que agradar o seu eleitorado. Mas isso vai resolver? Isso vai acabar com essa desgraça do aborto? Ou pelo menos vai minimizar, porque acabar a gente sabe que não vai, mas vai minimizar? Então, querido, você que está me assistindo, desculpa, porque eu estou muito emocionada, junta tudo, o que está acontecendo com mulher no Irã, boa noite a todo mundo que está entrando aí, muito boa noite, né? A gente está vendo aí, eu e você, que defende a vida do bebê, está sendo chamado de extremista até por evangélico. Tem evangélico de extrema esquerda, tá? Que tá dizendo, não, foi para salvar a vida e blá, blá, blá. Gente, eu ouvi médico dizendo que, no caso da bebê, que dava para levar a gestação e salvar a vida da bebê, que tinha essa possibilidade de salvar a vida das duas. Médico falando isso, né? Mas já tem crente aí dizendo, não, você é extremista, e sabe? Então a gente vê que alguns grupos pegaram a bandeira contra aborto, contra a droga, contra isso, contra aquilo, porque dá voto, mas não está havendo mobilização necessária, inclusive desses grupos, se é que eles têm mobilização, que eu estou achando difícil, né? Mas mobilização para chamar o povo para as ruas. Nós, conservadores, precisamos ir para as ruas do Brasil, aos milhões.
porque só enchendo o Brasil de norte, sul, leste, oeste, milhões indo para as ruas dizendo: não aceitamos o aborto. Deputado não vai resolver, Sarah Winter não vai resolver, ninguém vai resolver. O máximo que pode acontecer, amanhã ela vem candidata, mas não vai resolver o problema, porque uma deputada não resolve o problema. O que nós precisamos fazer é nos unir, é sairmos da acomodação que a gente está e sair às ruas pelos nossos princípios. Ou o conservador do Brasil só sai à rua se for para defender presidente. Ah, não, para defender presidente eu saio. Não, nesse domingo eu vou botar o verde e amarelo e defender o presidente. Só que, queridos, nossos bebês estão sendo assassinados no útero. Essa política genocida está ganhando força. E nós vamos continuar esperando que os grupos pró-vida, e eu não estou aqui me levantando, só se eu fosse louca, né, contra grupo pró-vida. Eu não estou me levantando porque eles fazem um trabalho muito bom há anos e anos e anos. A gente sabe que eles fazem um trabalho muito bom. Só que, vamos fazer uma análise pura e crua da situação, fazem um trabalho muito bom, mas não tem mobilização nenhuma. Porque se mobiliza para levar milhões para as ruas pelo presidente, mas não se mobiliza pela vida de bebê, né? Ah, eu sou conservadora, eu amo os bebês, mas eu não vou sair de casa num domingo para ir lá. Não, não vou. E eu vou ficar sendo taxada. É o que está acontecendo. Então, desculpa, eu entrei na questão do aborto e eu queria falar só do Irã e acabei entrando. Vocês me perdoem, mas tá doendo aqui saber que um bebê teve o seu coração explodido, né? Eu li algumas coisas que eu fiquei horrorizada, que a injeção foi dada direto no coraçãozinho dele, que queimou tudo, que pode ter queimado o útero da mãe, da criança. Gente, é uma coisa assim surreal, é um filme de terror, é uma coisa assim, é uma desgraça. E ver seres humanos achando que isso é normal, achando que está fazendo bem para aquela criança, né? Que a criança é a única que é inocente, né? Enfim, são coisas assim que eu não consigo entender e que, na minha opinião modesta, muito modesta, só vai ter uma possibilidade de resolução isso se os conservadores pararem de passar procuração para grupo pró-vida e eles mesmos, os conservadores, eles mesmos, nós saímos para as ruas com essa bandeira, tá? É o que eu penso. Mas enquanto ficar só em rede, quem está ganhando no debate nas redes é sempre a esquerda. Pode crer, é sempre a esquerda que está ganhando. A direita é extremista, é fanática, então a gente precisa sair às ruas para mostrar para esses defensores de práticas genocidas que nós amamos a vida desses bebês. Só que a gente só vai sair se a gente priorizar a vida deles mesmos. Eu não podia, gente, na primeira live que eu faço, né? Não é nem a primeira, porque antes eu não tive condição psicológica de falar nesse assunto. Então hoje eu estou trazendo o que eu penso. Gostou bem, não gostou? Beijo, amém. Mas aí terminando a questão aqui do Irã, para a gente terminar rápido essa live, né? O parlamento canadense já pediu ao Irã que liberte essas mulheres detidas injustamente nas prisões iranianas e pare com as violações de direitos humanos. E organizações, segundo o membro da Câmara dos Comuns lá no Canadá, o David Anderson, diz o seguinte: organizações internacionais e de direitos humanos sempre pediram a libertação das mulheres detidas nas prisões do regime iraniano, que carecem de condições básicas, e pediram a suspensão da execução de sentenças de morte sem sucesso. Ou seja, dane-se se Canadá está pedindo, mate as mulheres, né? Como disse o Ayatollah, mate a criancinha de 9 anos. E esse parlamentar canadense ainda disse o seguinte: numerosas acusações e julgamentos injustos têm sido feitos em nome da justiça. As detidas que quebram o silêncio revelaram que as mulheres presas não têm direitos básicos. Elas não têm permissão para se comunicar com as suas famílias, não têm visitas, as visitas são monitoradas e o assédio às presas é uma prática comum. Isso sendo denunciado por um parlamentar lá no Canadá progressista.
Canadá é progressista, só lembrando. Inclusive, agora há pouco tempo, a mídia árabe também noticiou, isso foi em maio, que uma cristã, uma jovem cristã, foi, quantos anos? Deixa eu ver, 21 anos. Marli Mohammadi, né? Ela, com 21 anos, é uma jovem cristã, ela foi condenada a 10 chicotadas e 3 meses de prisão. Sabe por quê? Porque ela supostamente participou daqueles protestos quando o Irã abateu o avião. Lembra aquele avião ucraniano que o Irã abateu e que ficou durante 3 dias dizendo não, foi defeito técnico, e só depois que o mundo se levantou, porque tinha gente de tudo quanto é nacionalidade ali, aí disseram, não foi bem isso, não foi, e aí apareceram imagens também. Aí quando não teve, como a República do Terror, ou melhor, a teocracia, tá? República coisa nenhuma, a teocracia do terror, quando não teve mais como negar, aí 3 dias depois eles disseram, não, nós abatemos, foi sem querer, aí culpa A, culpa B, mas já tinha morrido, né, toda a tripulação e todos os passageiros desse avião. Essa moça, porque supostamente participou de manifestações, porque imagina, o povo sendo enganado por 3 dias, indigna, né? Só que no Irã não pode ter democracia, não pode ter manifestação civilizada, não pode. O Irã não é uma civilização, é uma barbárie onde um regime genocida está à frente. E quando eu digo que não é uma civilização, não é uma culpa do povo. O povo está sendo oprimido pela barbárie que está no poder. O povo é vítima dos bárbaros genocidas religiosos que estão à frente do poder. Então, gente, eu não vou mais me alongar, que eu quero mais curta essa live, mas trazendo aqui a voz dessa ativista, e eu espero que as mulheres no Brasil compartilhem, porque essa ativista pediu para que isso fosse reverberado pelo mundo. Precisamos pressionar o Irã, assim como precisamos pressionar o nosso presidente, porque o nosso presidente é anti-aborto, então não tem por que ser pressionado. Temos que pressionar o nosso parlamento e precisamos pressionar o judiciário. Precisamos mostrar ao Brasil que as crianças que estão no ventre da sua mãe, os bebezinhos, os fetos, têm direito à vida e não serem assassinados, mortos de uma forma tão leviana, tão perversa, tão cruel. Mesmo que essa morte, essa execução, essa pena de morte seja aplicada por um Estado progressista, no ente chamado Poder Judiciário. Me perdoe, pouco importa se foi juiz que autorizou. Moralmente isso é um crime hediondo. Crime, moralmente. Infelizmente, a moral está muito longe hoje do nosso judiciário, começando do STF. Vou ficar por aqui com toda essa tristeza e revolta em relação à questão da bebê e em relação ao que está acontecendo lá no Irã. Sejamos voz das mulheres iranianas, sejamos vozes, sejamos a voz dos mártires. Beijos, uma boa noite e até a próxima.